Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite, os irmãos que nos acompanham aí de forma remota também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 1, Atos 12, a partir do verso de número 1. Nós estaremos lendo até o verso de número 19. Atos 12, do 1 até o verso 19. E desde que a igreja entendeu de estar orando pela vida de Valberto, de estar orando pela vida agora de Sonara, esse texto, irmãos, veio de uma maneira muito forte ao meu coração, né? E ontem nós nos reunimos ali na Bela Vista para estar intercedendo pela vida do pastor Valberto. E esse texto, mais uma vez, veio à minha mente. Eu gostaria que nós compartilhássemos ele na noite de hoje ao nosso coração. Todos encontraram? Atos 12, eu vou ler a partir do 1 até o 19. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos permite mais uma vez ouvir a Tua voz. Já oramos pela vida de Sonara, pela vida de Valberto. Nesse exato momento eu gostaria, Senhor, que Tu nos visitasse de maneira tal que nós pudéssemos ouvir a Tua voz
e entendermos que o Senhor falou conosco nessa noite, como o Senhor tem feito em outras oportunidades. Faz isso, Senhor. Prepara os corações, que os corações que aqui estão, como também aqueles que nos acompanham agora, de forma remota, seja terra fértil para ouvir a Tua voz. Nós te pedimos nessa noite isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto ele deixa claro uma coisa. A igreja estava reunida com um propósito bem definido. A igreja estava reunida para orar pela vida de Pedro, pela soltura de Pedro. Era por essa razão que a igreja estava reunida. E eles estavam fazendo isso de forma incessante. Havia tipo uma oração fervorosa, incansável, sem parar, por parte da igreja. Alguns comentaristas dizem que Pedro estava preso há mais ou menos 7 dias. E há 7 dias a igreja estava reunida também, orando pela vida do apóstolo Pedro. Na mente desses irmãos, a oração só iria parar quando Deus respondesse. Eles estavam aguardando as respostas. Detalhe, eles não estavam colocando Deus contra a parede, de maneira alguma. Mas eles colocaram um propósito no coração deles, de só cessarem a oração quando ouvisse algum parecer do céu acerca de Deus. Essa é uma verdade aqui. Uma informação importante. Os judeus, eles foram os principais inimigos no início do cristianismo. Eles perseguiram Cristo, eles o levaram à cruz. Doravante, eles queriam matar os seus seguidores. Desde a morte de Estevão, Desde a morte de Estevão, os judeus estavam perseguindo os apóstolos, a igreja de Deus. É digno de nota que eles encerraram os apóstolos em prisão 2 vezes. E agora, rendidos pela bajulação, eles incentivavam Herodes a agir com a mão de ferro para matar os líderes da igreja. Queridos, do verso 1 ao verso 5, fica claro que Herodes, e aqui não era Herodes o Grande, pelo contrário, era Herodes Agripa I, o seu neto de Herodes o Grande, que ele queria projeção política. Era esse o problema aqui. Ele mata Tiago, irmão de João, mas prende Pedro. Interessante, né, irmãos? As pessoas que faziam parte do núcleo mais íntimo da igreja, os líderes mais influentes da igreja, é exatamente sobre ele que os olhos de Herodes se voltam. Ele mata a espada Tiago, irmão de João, e manda que Pedro fosse encarcerado. E aqui já tem uma lição para nós. Qual? Irmãos, Deus é soberano. E por que eu digo isso? Deus livra da morte a Pedro, mas ao mesmo tempo, Deus permite que Tiago seja morto. E fica um questionamento para nós aqui. Por quê? A uns, Deus livra da morte, e a outros, Deus livra na morte. Isso é muito claro na Bíblia. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, uns foram libertos do fogo, da boca dos leões pela fé, mas outros também pela fé, não porque eram incrédulos, foram mortos. Chegou ao ponto de alguns ser cerrados ao meio. Veja bem, uns são libertos pela fé, outros morrem pela fé. É um fato para a gente pensar aqui nessa noite. Uns seguem lutando na terra, outros permanecem celebrando no céu. Tiago, Deus permitiu que ele fosse morto, enquanto que Pedro não. E a resposta para isso só tem uma: vontade soberana de Deus. Nós não temos como explicar, mas cabe-nos uma outra lição aqui. Deus é Deus quando nos livra da morte, mas Deus continua também sendo Deus quando nos leva à sua presença através da morte.
Ele não deixou de ser Deus por isso. Em outras palavras, Ele é Deus quando atende às nossas orações curando, libertando, mas também Ele continua sendo Deus quando chama os seus filhos para voltarem para casa, para tomarem posse no seu reino. Os irmãos estão entendendo? Deus não vai deixar de ser Deus pelo que Ele vai fazer na vida de Valberto. Se estiver no propósito de Deus levantar Valberto dali, em plena saúde, amém. Mas se for da vontade de Deus que isso não aconteça, amém também. Ele vai recolher o seu servo. É duro dizer isso, mas é uma realidade, irmãos, que nós não podemos negar. Deus não vai deixar de ser bom por essa razão. E obviamente, nós estamos orando incessantemente para que Deus restaure a saúde dele. Não é verdade? Mas esse texto deixa isso claro aqui. Verso 4 e verso 5. Vamos reler. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentar-lhe ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, que situação a igreja estava enfrentando? A situação era desoladora. A situação aqui era sem esperança. É aquela situação que você olha e diz, não tem chance. É aquela situação que nós dizemos, não tem como mudar. E por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, antes de nós pensarmos um pouquinho, eu chamo a sua atenção para uma palavra do verso 5, que diz que Pedro estava guardado na prisão. Como essa palavra falou comigo, irmãos? Sabe por quê? Porque há 2 formas de você olhar para essa palavra, guardado. Do ponto de vista do diabo, como o inferno via isso? Eu vou tentar explicar aqui. O inferno pensava, usando a vida de Herodes, matei a igreja. Eu acabei com os seus principais líderes, porque eu matei Tiago e consegui encarcerar Pedro. 2 pessoas influentes. Agora, finalmente a igreja vai parar. Do ponto de vista do inferno, era assim que essa palavra guardada, ela era vista. E eu digo a vocês por quê. Queridos, vamos nos lembrar do seguinte. Pedro, nesse momento, o ministério dele estava em evidência. Foi Pedro que liderou a escolha de Matias. Foi Pedro que pregou no Pentecostes, levando a igreja de 120 para 3.000 pessoas. Foi Pedro que curou o paralítico na porta do templo. Foi Pedro, irmãos, que pregou o sermão, levando a membresia de 3.000 para 5.000 pessoas. Foi Pedro que desmascarou Ananias e Safira. Foi Pedro que ressuscitou Dorcas. Foi Pedro que pregou para o primeiro gentil do Antigo Testamento, chamado Cornélio. Então, sem sombra de dúvidas, Pedro, irmãos, era pessoa em evidência aqui. E já cabe aqui um alerta para nós, irmãos. Meus irmãos, se você é fiel, se você produz alguma coisa para o reino, coloque uma coisa na sua mente. Todos os holofotes do inferno estarão voltados contra você. Se você faz alguma coisa de produtiva, o inferno irá levantar-se contra você. Qualquer igreja que cresce, ela é alvo de Satanás. Qualquer pessoa que cresce espiritualmente, ela se torna alvo de Satanás. Com certeza absoluta, ele vai tentar de tudo para nos tornar inertes. Inertes. E aqui o diabo está fazendo isso aqui, eu tentando. Ele pensava que tinha guardado Pedro no cárcere. E Pedro finalmente ficaria improdutivo. Mas há outra maneira de nós olharmos para essa palavra, com o olhar de Deus. Com o olhar de Deus. Pense bem no seguinte: Pedro está guardado. Isso é, Pedro, pelo olhar divino, está sendo cuidado por Deus.
Pedro, pelo olhar divino, não está só. Ele está naquela prisão, mas Deus está com ele. Em qualquer lugar onde nós estejamos, independentemente de como nós nos encontramos, irmãos, Deus está conosco. Não tenha dúvida, e eu não tenho dúvida disso, que Valberto tem experimentado do cuidado de Deus lá naquela UTI. Por toda situação adversa que nós venhamos a passar, lembre-se do seguinte: nós não estamos sozinhos. E Pedro aqui não está sozinho, sabe por quê? Na providência misteriosa, Deus permite, irmão, que o poder do mal atinja seus filhos. Mas na sua bondade, Deus fortalece seus filhos no vale da dor. Deus livra seus filhos nas horas de extrema urgência. Deus jamais perde o controle da situação, nem permite que seus filhos sejam provados sem tirar resultado algum da prova que ele tem passado. Talvez você chegou aqui assim, vivenciando um momento de prova, de dificuldade, de adversidade. Quem sabe você está dessa maneira aqui. Eu gostaria de dizer algo aqui para você. Você está matriculado na escola de Deus. Deus tem algo a lhe ensinar. Deus tem algo a nos ensinar. Deus tem algo a nos ensinar. O que Deus quer nos ensinar com as situações adversas que nós estamos vivendo? No final, nós aprenderemos. Essa é uma grande realidade. Mas atente para o verso 4, 5 e 6 do texto que nós estamos meditando. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Irmãos, a igreja estava unida em favor de Pedro. A igreja estava reunida para orar por uma causa impossível. Por uma causa, irmãos, que não tinha saída. E por que eu digo isso? Porque Pedro estava sob os cuidados de 16 soldados. Dia e noite, 16 soldados cuidavam de Pedro, para que ele não fugisse. Além de tudo, ele estava encarcerado. Mas se não bastasse isso, ele estava com a sentença de morte nas mãos. Depois que a Páscoa terminasse, a intenção de Herodes era matá-lo. Ele já estava com a sentença de morte nas mãos. E mais, ele estava acorrentado. O que é que a igreja faz? Qual a iniciativa da igreja? Em primeiro lugar, verso de número 5. A igreja dirige o seu clamor a Deus. Deixe-me lhe dizer algo aqui nessa noite. O que é orar? O que é orar para você? Ah, irmãos, como eu tenho vontade de voltar ao primeiro amor. Sabe por quê? Porque quando meus filhos ficavam doentes, febril, eu não estou mandando você fazer isso. Eu não ficava em casa. Ritinho enrolava eles no lençol e nós íamos à igreja. E quando nós chegávamos lá, irmãos, parece que nós tínhamos uma fé maior. Quantas vezes meus filhos não chegaram febril na igreja e saíram da igreja curados? Orar é unir-se a quem pode resolver. Orar é falar com quem está no trono. Orar é falar com quem é soberano. Orar é falar com quem governa todas as coisas. Orar, queridos, é orar, é conectar-se com o mais forte. Eu e você, nós não temos poder algum, mas quando nós oramos, nós nos aliamos, nós nos juntamos àquele que tem todo o poder. A igreja, eu entendia isso aqui, e ela clamava a quem podia resolver. Segundo, quem estava orando? Nesse contexto aqui, quem era que estava orando? Quem era que estava orando? Uma pequena comunidade, irmãos. Um grupo de pessoas
muito pouco influente. Era o grupo que estava orando aqui, humanamente falando, o que eles poderiam fazer diante do poder de Roma? Nada. Essa igreja, ela não tinha, humanamente falando, nenhuma força para enfrentar Herodes e o seu exército. Eles pouco podiam fazer alguma coisa na terra, porém eles sabiam e procuravam recursos no céu. Eles procuravam recurso onde tinha. Meus irmãos, uma igreja unida em oração, ela consegue mobilizar o céu, ela consegue abalar o inferno, e ela consegue provocar mudanças na terra. Se nós queremos a restauração de Sonara, se nós queremos a recuperação de Valberto, se nós queremos, irmãos, clamar pelo pastor Luiz Vieira, se nós queremos isso, eu sei que nós queremos, nós temos que nos unir em oração, e não desfalecer, orar de uma forma incessante e fervorosa. Era isso que essa igreja estava fazendo aqui. Eles estavam orando para que Deus libertasse a Pedro. Louvado seja Deus. E o que é que eu aprendo? Nada é impossível para a igreja quando ela se reúne para orar. Nada, absolutamente nada. Eles estavam unidos para orar. Mas outra coisa me veio à mente aqui. Pelo que eles oram? Ou melhor, por quem eles oram? Eles oram, irmãos, quando só um milagre pode resolver. Na vida de Pedro, só um milagre podia resolver. Deus teria que intervir. Deus teria que mover a sua mão para que Pedro fosse liberto. Talvez seja seu problema, talvez seja o meu problema. Há causas em nossa vida, irmãos, que humanamente falando não tem solução. Não tem solução. E quando nós estamos diante dessas causas, nós temos que buscar o impossível. E sabe por que eu digo que nós temos que buscar o impossível? Porque não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Em oração. Se hoje você está com alguma coisa pendente, de difícil resolução na sua vida, apresente ao Senhor, coloque diante do Senhor, e seja sincero, diga: Deus, eu não tenho como resolver, mas Tu tens. Eu não tenho recurso, Senhor, mas Tu tens. Eu não tenho poder, Senhor, mas Tu és o Todo-Poderoso. Eu não governo nada, Senhor, mas Tu governas todas as coisas. Louvado seja Deus. E como eles oravam, irmãos? Como eles oravam? Eles oravam sem desistir. Eles oravam de forma incessante. Eles oravam sem se cansarem. Havia um senso de urgência. Havia perseverança. E a prova de Pedro, como eu disse a vocês, talvez já durasse 7 dias. E durante 7 dias, essa comunidade estava unida também em oração. Irmãos, deixa eu lhe dizer, presta atenção no que eu vou dizer aqui, por gentileza. A oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade, tanto no céu e na terra. Nós não temos poder em nós mesmos, mas nós somos filhos e filhas daquele que é o Todo-Poderoso, que comanda o céu, mas que comanda também a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 6 até o verso 17. Nós vamos ver agora o livramento milagroso na vida de Pedro. Olha o que acontece no verso 6. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu posso lhe fazer uma pergunta muito sincera? Se você soubesse que ia morrer amanhã, como você dormiria hoje? Dormia? Dormia, irmãos? Irmãos,
Na noite que antecedia sua morte, Pedro estava sereno. Ele tinha conhecimento que aquela era a última noite dele na terra. Ele tinha conhecimento que no dia seguinte, Herodes ia mandar matá-lo. Detalhe, irmãos, ele não se desesperou. Detalhe, irmãos, ele não tentou subornar os guardas. Detalhe, irmãos, ele estava sereno, ele estava dormindo. Ele descansou na soberana providência de Deus. Agora imagine o que é você dormir acorrentado com 2 guardas de lado. Eu fico imaginando essa dormida. Imagine essa dormida, você com 2 correntes nas suas mãos, ligadas a 2 soldados. Como deveria ser essa dormida? Mas a Bíblia diz aqui que Pedro dormia. Essa atitude de Pedro levou um dos pais da igreja, um homem chamado Crisóstomo, a dizer o seguinte: olha, é lindo o fato de Paulo cantar hinos, enquanto Pedro conseguia dormir em uma prisão. Tanto Pedro quanto Paulo revelaram-se corajosos diante da morte. Ô meu irmão, eu não sei como, eu não estou dizendo que aquela pessoa que não reage assim não é crente. Deus sabe a estrutura de cada um de nós, não é? Mas me permita dizer um testemunho aqui. Eu fui visitar o nosso querido irmão Reno, lá no João 23. E quando eu cheguei, ele estava lendo a Bíblia e um livro ao mesmo tempo. E ele rindo, olhou para mim e disse: pastor, o médico disse a mim que ia tirar meu coração fora. O coração passava cerca de 1 hora do lado de fora. Depois ele vinha e colocava meu coração de novo. Eu digo: meu Deus, se desse uma notícia dessa a mim, não tinha enfermeiro nem enfermeira no mundo que me segurasse naquele hospital. Há pessoas que reagem como Pedro e como Paulo e como Reno. E há outras pessoas que não são assim. Mas eu acho que a nossa oração hoje à noite deve ser o seguinte: Senhor, quando eu tiver que enfrentar a morte, que eu não reaja como um covarde. Que eu não reaja como um covarde. Essa deve ser a nossa oração. Verso 7 até o verso 11, vamos ler? Olha o que o texto nos diz. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. O que é que eu aprendo aqui, irmãos? Do verso 7 ao verso 11. Numa situação difícil, numa situação humanamente falando, sem solução, eu gostaria que você entendesse uma coisa de uma vez por todas: Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Não. É interessante aqui, irmãos, que Pedro tinha responsabilidades. O anjo toca em Pedro, acorda Pedro e diz a Pedro: calça as sandálias, aperta o cinto, pega a tua capa, se levanta, Pedro. Ou seja, aquilo que Pedro tinha que fazer, ele teve que fazer. Era calçar as sandálias, colocar o cinto, colocar a capa e seguir aquele anjo. Irmãos, o que Pedro podia fazer, o anjo não fez. A situação que você tem adversa, quem tem que orar por ela é você. Quem tem que clamar por ela é você. Quem tem que se colocar de joelho é você.
É isso que eu aprendo aqui. Portanto, ore. Quem tem que orar somos nós. É conhecida, né? Não sei se você conhece, a declaração de um puritano chamado Thomas Watson. Analisando esse texto, ele diz o seguinte: o anjo chamou Pedro na prisão, mas foi a oração que foi buscar o anjo. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. É a sua oração que vai trazer a resposta. É a oração da igreja incessante que nós vamos ter resposta sobre a vida de Sonara, sobre a vida de Valberto e sobre a vida de todos os enfermos daqui. É a oração da igreja. Por quê? Porque a oração ela é uma arma poderosa, que nós lutamos contra o inimigo, mas também que nós lutamos a favor dos nossos amigos. A igreja começa a clamar, a igreja aqui está orando de uma forma fervorosa. Irmãos, que coisa importante aqui. Quem faz o milagre é Deus, mas quem faz o ordinário sou eu e você, e nós temos que fazer, nós temos que orar. Porém, o extraordinário, quem sempre faz é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Deus que mandou o anjo até aquela prisão. Aquele anjo despertou Pedro, anestesiou os guardas. Irmãos, abriu as algemas, tampou os olhos de todos os sentinelas. Foi esse anjo que guiou Pedro por entre todos aqueles guardas e abriu os portões daquele cárcere de uma forma automática. O que é que eu aprendo aqui? Do verso 7 ao verso 11, eu aprendo algo seguinte: o extraordinário, sempre quem faz é Deus. E vou lhe dizer uma coisa aqui nessa noite: é Deus quem liberta os encarcerados. É Deus, não somos nós. É Deus quem liberta os encarcerados. É Deus que quebra as cadeias. É Deus, irmãos, que despedaça o jugo. É Deus que nos livra do mal. É Deus. Que bom seria nessa noite, irmãos, até foi orado ontem à noite nesse sentido, né? E eu digo, tem sentido, Senhor. O que Deus quer nos ensinar com essa situação de Valberto e de Sonara? São pessoas tão amadas por nós, né, irmãos? São pessoas conhecidas por nós. Faça essa pergunta a você: Senhor, o que tu queres me ensinar com essa situação de Valberto, com essa situação de Sonara? Qual a lição que eu vou tirar para a minha vida? Pense sobre isso nessa noite. Mas eu gostaria de lhe lembrar que quem muda a situação é Deus, através da oração de uma igreja que depende dele. Verso 12 até o verso 17. Vamos a ele. O texto sagrado nos diz assim: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Meus irmãos, me parece aqui que Pedro sabia que existia uma igreja unida ou reunida, orando pela vida dele. E por que eu creio nisso? Porque logo que ele é liberto, ele procura onde esses irmãos estavam. Porque na mente do apóstolo, né? Ele gostaria que a igreja se alegrasse com a sua soltura. Afinal, a sua soltura era a resposta de oração da igreja. Então ele foi até a igreja. Irmãos, eu fico imaginando como Pedro chegou naquele lugar, né? Era uma casa na realidade.
Pedro chegou cheio, irmãos, de alegria. Ele chegou saltitante, ele chegou entusiasmado e ficou batendo naquele portão, né? Essa é a grande realidade. Por quê? Porque ele era a resposta de oração daquela igreja, e ele queria testemunhar sobre isso. Mas olha que coisa interessante, a partir do verso 13, eu vou reler. O verso 13 nos diz: quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Meus irmãos, como é o nosso coração? Como o nosso coração é frágil, irmãos. Eu diria a você o seguinte: como a nossa fé é vacilante. Essa reunião de oração foi marcada, né? O povo estava 7 dias orando, irmãos, 7 dias orando. E a Bíblia diz que era oração incessante, não parava. 7 dias sem interrupção, todos os dias, todo o tempo. E interessante uma coisa aqui, eles oravam aqui, mas no fundo, eles tinham dúvida acerca de se Deus ia responder ou não. Isso é muito claro aqui. E sinceramente, não parece irônico? Uma igreja, irmãos, que está fervorosa em oração, a resposta chega e eles dizem: é mentira, não pode ser, deve ser o anjo da guarda dele. Mas Pedro não, Pedro está preso. Veja como o nosso coração é contraditório, irmãos. Nós oramos, nós clamamos, mas ao mesmo tempo nós duvidamos. Está aqui essa igreja, a igreja primitiva. Quantos homens e mulheres de Deus não tinham ali orando? Não eram pessoas, irmãos, que não tinham fé, tinham. Só que a nossa fé é vacilante, irmãos. Nossa fé é vacilante, nosso coração é vacilante. Nós oramos, muitas vezes nós oramos, mas nós duvidamos um pouquinho. E era isso que estava acontecendo aqui. Mas eu gostaria dele dizer algo aqui nessa noite. Deus sempre nos surpreende. Se você está orando por alguma coisa, Deus irá lhe surpreender. E eu digo isso não baseado apenas nesse texto. Eu digo isso baseado também num texto que está lá em Efésios capítulo 3, verso 21. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha: Ele, ou seja, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você está orando pelo quê? É uma causa justa? Você tem clamado quanto tempo? Não se surpreenda se a resposta chegar hoje. Não se surpreenda. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que vacilamos. Sim ou não? Mas Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Que verdade sensacional tem aqui. Que verdade sensacional tem aqui. Oh, meus irmãos. Não sei qual é o propósito de Deus em tudo isso. Talvez, quem saiba, Deus está querendo nos ensinar que a gente deve orar mais, amar mais, exercer mais misericórdia, né? Não deixar de orar quando a pessoa estiver na UTI, mas orar sempre pelos nossos irmãos, sabe? Abrir as portas do coração para Ele. Quem sabe Deus está nos chamando para isso. Quem sabe Deus está lhe chamando para isso nessa noite. Orar um pouco mais, clamar um pouco mais, ser mais misericordioso com os outros. Quem sabe Deus está nos chamando para isso. Quem sabe Deus está lhe chamando nessa noite para tirar seus olhos de tantas preocupações da vida e você entender que tem coisa mais importante para que você coloque seus olhos: a vida eterna, sua família,
seu ministério, seus filhos. Quem sabe Deus, irmão, não tá querendo ensinar a igreja, a nossa igreja, com relação a isso aqui. Tem coisa mais importante para a gente colocar os olhos. Verso 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão, e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Irmãos, depois desse livramento, Pedro retira-se para outro lugar que nós não sabemos. Um breve histórico aqui sobre a vida de Pedro depois desse acontecimento. Pedro é visto depois disso aqui, numa breve aparição no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Mais tarde ele se encontra em Antioquia, Gálatas capítulo 2, verso 11 e 14. Paulo indica que Pedro passou algum tempo em Corinto. Está lá em 1 Coríntios 12, do verso 3 ao verso 22. E em 1 Coríntios 9, 5, o apóstolo Paulo diz que ele se tornou um pregador itinerante, juntamente com a esposa dele. Pedro passou a pregar em várias regiões, e levava sempre a esposa dele ao lado. Mas o que é que eu gostaria de destacar aqui? Que o sofrimento, a prisão, longe de confrontá-lo, longe de desanimá-lo, abriu-lhe novas portas. Longe de recuar, a prisão ampliou os horizontes de Pedro. Eu vou dizer algo aqui que parece loucura, mas não é. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus. O salmista diz uma coisa interessante, no Salmo 119. Ele diz: foi-me bom ter passado por aflições, para que eu pudesse entender os teus desígnios. Ele estava dizendo o seguinte: Senhor, as provas que eu vivi, me mostraram finalmente o que tu tem na minha vida. Foi isso que aconteceu aqui na vida de Pedro. Porque, irmãos, a perseguição, irmãos, não mata crente. Mata não. Perseguição aperfeiçoa. As pessoas difíceis que Deus coloca na sua vida é para lhe moldar, é para aparar as suas arestas. Você sabia disso? As situações adversas que você tem vivido é Deus trabalhando no seu caráter. Olha o que Pedro aprendeu aqui. A perseguição, irmãos, em vez de destruir, inclusive a igreja, promoveu a igreja, pavimentou o caminho da igreja para novos campos de evangelização, abriu o horizonte da igreja. Eu gostaria de lhe lembrar o seguinte: foi a perseguição o principal fator de expansão da igreja primitiva. A partir do martírio de Estevão, a igreja começou a abrir as suas fronteiras. Interessante uma coisa aqui, olha. Anos mais tarde, Pedro escreve na sua primeira carta, possivelmente relembrando essa experiência vivida na prisão. Ele escreve o seguinte, olha, 1 de Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu vou repetir: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Irmão, deixa eu dizer algo aqui para você. Ninguém jamais lutou contra Deus e prevaleceu. Ninguém. Já nos foi dito aqui nesse púlpito que com Deus nós sempre somos maioria. Mas eu vou um pouquinho adiante aqui. Ninguém perseguiu a igreja de Deus, do Deus vivo, e logrou êxito. Ninguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque os inimigos muitas vezes eles parecem fortes,
eles parecem insolentes, eles parecem vitoriosos, mas eles cairão, serão reduzidos a nada. Pedro aqui era vítima de perseguição por Herodes, mas deixe-me dizer algo aqui, veja como Herodes terminou, veja como Herodes acabou. Você está entendendo? A igreja do Médici entende que você é a menina dos olhos de Deus? Os irmãos entendem que Deus tem velado pela nossa vida? Você entende isso? Você entende que tudo que tem sido contrário à sua vida, devido ao seu testemunho, Deus está vendo? Irmão, descanse. Eu vou lhe dizer por quê. Para a gente terminar, verso 20. Vou ler, aliás, 18 e 19. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo, envergonhado. Mas olha o que o texto continua dizendo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimento do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra. Dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava, é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não ter dado glória a Deus, e comido de vermes morreu, enquanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Até aí. Interessante que um dos perseguidores da igreja aqui era Herodes. E ele, irmãos, ele era tido por esse povo de Tiro e Sidom, depois que ele concede paz para eles, e libera alimentos para eles, para esse povo de Tiro e Sidom, ele era considerado um Deus. E foi facultado no dia do aniversário dele, a palavra. E os bajuladores diziam, é a voz de um Deus, e não de um homem. Que coisa interessante. Deus envia um anjo para ferir Herodes. Eu não sei se era o mesmo anjo, mas Deus mandou um anjo para libertar Pedro. E Deus mandou um anjo para encarcerar Herodes de uma vez por todas. Deus mandou um anjo para direcionar Pedro e continuar o seu ministério. Mas Deus enviou Herodes para que ele nunca mais pudesse blasfemar contra o nome da igreja nem do Deus vivo. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, Ele é um Deus que sempre Ele tem cuidado de todos nós. Não desanime. Deus tem cuidado da nossa vida, Deus tem mantido a nossa vida. E de maneira alguma Ele nos abandonará. E a palavra de Deus continuava crescendo e continuava se multiplicando. Sabe por quê? Porque a igreja de Deus é obra santa. Ninguém pode parar. E a igreja de Deus somos nós. Né? Irmãos, quem pode se levantar contra nós, sendo Deus por nós? Ninguém. Absolutamente ninguém. Que Deus nos abençoe nessa noite em nome de Jesus.